Boa tarde, meu nome é Samara de Moraes Rodrigues, da turma IEN 175-60 do curso de Engenharia de Produção. O vídeo que eu vou gravar hoje está falando sobre matriz, ele é referente à AP1 de álgebra linear. A matriz ela é constituída de linhas e colunas, como nós podemos observar. Aqui nós temos esse exemplo, a matriz A, 2 por 2. Ela tem duas linhas e duas colunas. É bem fácil identificar, ela tem duas linhas e duas colunas. O exemplo B é uma matriz 3 por 2. Ela possui três linhas e duas colunas. Três linhas e duas colunas. Bem fácil de identificar. A ordem de uma matriz é basicamente isso que eu acabei de falar. A ordem de uma matriz com m linhas e n colunas é m por n. O primeiro elemento que vai aparecer é a quantidade de linhas e o segundo, sucessivamente, a quantidade de colunas. A classificação de uma matriz. Nós temos a matriz unitária, que é constituída apenas de um elemento, só um, é a matriz unitária. A matriz linha, ela é constituída de apenas uma linha. Nós temos aqui o exemplo, a matriz B, 0, 2 e 7, só tem apenas uma linha. A matriz coluna é constituída de apenas uma coluna. A matriz C, 2 menos 3, só uma coluna. Temos a matriz retangular. A matriz retangular é sempre quando a quantidade de linhas for diferente da quantidade de colunas. Aqui nós temos a matriz A, que possui duas linhas e três colunas. Ou seja, 2 é diferente de 3. Ela é uma matriz retangular. Poderia ser qualquer número de linha e de número de colunas. Poderia ser uma matriz 3 por 4. Poderia ser uma matriz 2 por 6. Vai ser diferente. Números diferentes de linha e coluna vai ter o nome de matriz retangular. Essa é a sua classificação. Já a matriz quadrada, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas vai ser sempre igual. Então, nós temos aqui o exemplo da matriz A, 3 por 3. Poderia ser 4 por 4, 5 por 5, 2 por 2. Vai ser dado a classificação de matriz quadrada, porque a quantidade de linhas vai ser igual à quantidade de colunas. Os elementos de uma matriz. Aqui é como a gente pode achar um elemento dentro dessa matriz. É bem tranquilinho também. Nós temos aqui o elemento A, e ele vai estar localizado no I e G. O que significa I e G? O I é a linha que ele está localizado, e o J, vai ser a coluna que ele está localizado. Então, vamos lá. Aqui o exemplo da matriz A, nós temos o elemento A, 1 por 1, ele está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Nós temos o elemento A, 1 por 2, ele está localizado na primeira linha e na segunda coluna. O elemento A, 1 por 3, ele está localizado na primeira linha e na terceira coluna, e assim sucessivamente. O elemento A, 2 por 1, está localizado na segunda linha e na primeira coluna. O elemento A, 3 por 2, ele está localizado na terceira linha e na segunda coluna. Bem tranquilo de localizar onde está o elemento. A matriz quadrada e as suas diagonais. A matriz quadrada, ela vai possuir duas diagonais, que é a diagonal principal e a diagonal secundária. Fica bem nítido que elas se interceptam aqui em um ponto. Bom, para ficar bem tranquilinho de gravar, a diagonal principal, ela vai ter sempre M igual a N, ou seja, A por A, 1 por 1, A, 2 por 2, A, 3 por 3, poderia continuar, A, 4 por 4, A, 5 por 5. Esses números que possuem M igual a N sempre vão fazer parte da matriz principal. E já a matriz secundária, ela vai vir, contrária a essa matriz principal. Ela vai cortar, ela vai vir, da esquerda para a direita. E a matriz principal, ela está vindo da direita para a esquerda. Bem tranquilo também. O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, o traço de uma matriz quadrada seria a soma desses elementos aqui. Seria A, 1 por 1, mais A, 2 por 2, mais A, 3 por 3. Esse seria o traço. É a soma de todos os elementos que constituem a matriz principal. Um exemplo. Dada a matriz A, que é uma matriz quadrada, 2 por 2, fácil de identificar, possui duas linhas e duas colunas. Nós temos aqui como primeiro elemento A1, 1, A12, 0, A21, 3,
A22, 5. Calcule. A11 mais A22 menos 2 vezes A1 por 2 mais 3 vezes A2 por 1. Bom, como é que a gente faz para começar a calcular? Primeiro, a gente precisa localizar onde estão esses elementos. Eles deram aqui. A1 por 1. Onde está o A1 por 1? A1 por 1, ele está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Então, qual é esse elemento? Vai ser o número 1, na primeira linha e na primeira coluna. A2 por 2, onde que ele está localizado? Ele está localizado na primeira linha e na segunda linha e na segunda coluna. Ele vai ser o número 5. A1 por 2, ele está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Então, ele vai ser o elemento 0 na primeira linha e na segunda coluna. O elemento A2 por 1, ele está localizado na segunda linha e na primeira coluna. Está aqui na segunda linha e na primeira coluna. O elemento de número 3. Depois que a gente faz toda essa localização, identificar quais são esses elementos, a gente joga na fórmula que nós identificamos quais são cada um deles. E aí a gente só vai substituir na fórmula nada. Então, A1 por 1, o número 1, mais A2 por 2, que é o número 5, que é menos 2 vezes A1 por 2. A1 por 2 é o número 0, mais 3 vezes A2 por 1. A2 por 1, a gente achou que é o número 3. Então, a fórmula vai ficar 1 mais 5, menos 2 vezes 0, mais 3 vezes 3. E o resultado vai dar 15. É bem tranquilo. Essa daqui é praticamente a base da matriz. É o início da matéria de matriz. E é bem tranquilinho mesmo. A localização dos elementos, a classificação e a ordem de uma matriz. Boa tarde.